Meus amigos, se preparem, BGTcast na área. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao BGTcast. O BGTcast é um podcast que visa inspirar sucesso! 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 Cima! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse podcast ou escutando, que agora estamos no Spotify, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BGTcast. Nós estamos no sexta gravação já do BGTcast. E olha, temos aqui um convidado exemplar. O primeiro CEO, primeiro de muitos do BGTcast. Temos a honra de trazer aqui Márcio Tavares. Seja muito bem-vindo Olá! à nossa casa, ao BGTcast. Muito obrigado. Um projeto que na primeira temporada é inspirar pessoas. E, cara, a tua história certamente, de alguma maneira, vai inspirar alguém aqui, né? Não abrir a boca aqui, não soltar nenhuma inspiração para as pessoas. Estamos contando com você. Se apresente para esse povo. É grande. Se apresente, meu amigo. Eu sou o Márcio Tavares, tenho 54 anos, eu trabalho com trade marketing e sou sócio e CEO da Pop Trade Marketing, uma empresa que tem sua matriz em São Paulo, mas que atua em todo o Brasil. Nível nacional. Isso. Show de bola. Márcio, a gente tem o início aqui do nosso papo, a gente sempre começa entendendo onde veio o empreendedorismo, onde que bateu essa chama, como é que surgiu, aonde você viu esse anjinho, ou esse demônio, depende do ponto de vista, cara. Como que a chama do empreendedorismo bateu na tua porta? E conte um pouco da tua essência, assim, infância. Por mais que não tenha passado pelo empreendedorismo, mas a gente quer entender de onde veio aquela coisa do Globo Repórter aqui, pra gente quer entender quem é esse cidadão aí, esse empreendedor hoje. Olha, eu nasci em São Borja, no Rio Grande do Sul, mas rapidamente me mudei aqui para Curitiba, vim para cá com 5 anos. Então, eu costumo dizer que eu sou muito mais curitibano do que os curitibanos, porque eu adotei a cidade como minha, eu adoro Curitiba. E estudei aqui, fiz colégio militar, o Colégio Militar de Curitiba. Depois eu fiz o Colégio Naval, que é um colégio interno, um ensino médio para preparar oficiais da Marinha. Sim. E depois do Colégio Naval, eu fiz vestibular, na verdade, para propaganda, e ao invés de ir para a Escola Naval, que é o ensino superior da Marinha, eu desisti, dei baixa e fui cursar propaganda, e assim começou minha carreira no marketing, né? No trade marketing, na verdade, que eu trabalhei a maior parte da minha vida. Então, na infância ali, no início da juventude, empreendedorismo não era uma coisa que existia na tua vida? Nunca foi, não tinha em casa, não tinha exemplos, na verdade, pai, avós, tios, todo mundo trabalhando como empregado, né? Sim. Colaborador de algumas empresas, e eu também trilhando esse caminho, essa carreira, na verdade, militar, que seria Sim. muita estabilidade, muito controle, né, da carreira. Aliás, isso eu acho que é ali que começou, foi uma coisa que me incomodou, o fato de que eu estando na carreira militar, eu sendo o primeiro ou último da turma, eu iria continuar subindo. Eu ia subir depois, mas ia continuar subindo para o próximo posto, e a história do risco, do desafio, do dar mais para receber mais, não existia de uma forma tão intensa lá. E aí essa coisa do submeter ao risco, de expor ao risco do novo, começou a me despertar nesse momento onde eu decidi, então, largar uma carreira segura. Eu tinha 17 anos, já tinha uma carreira definida pela frente, para buscar o incerto ao fazer publicidade e propaganda, que na época eu nem sabia direito o que era. E ali as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei como funcionário de empresa durante muito pouco tempo, 3 ou 4 anos. Chegou a estagiar na área? Ou era... Eu estagiei na área, eu estagiei no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e engravidei. Na verdade, minha namorada engravidou na época e eu precisava arrumar um emprego, e aí um amigo conseguiu uma indicação para eu trabalhar numa rádio. Na Rádio Independência e Rádio FM 104. Então, por isso a afinidade, então, agora. Entendi. Mas eu trabalhava como vendedor, que em rádio chama contato. Não sei se chama ainda. E aí, eu não tinha dinheiro absolutamente para nada, estava casado e tinha um filho, eu com 20 anos de idade. E aí, eu
O cenário perfeito para ir em busca de uma estabilidade, né? Não empreender, nesse caso. Total. E aí eu lembro que eu pegava um ônibus sempre, ia pro ponto final do ônibus aqui em Curitiba, onde quer que fosse, e voltava a pé, batendo em todo tipo de comércio que passava pela frente, oferecendo, então, as rádios, né? A 104 ou Independência, a AM ou FM. E ali eu comecei na cara dura, eu era muito tímido, eu sempre fui uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido, então eu perdi a timidez na porrada. E aí fui me desenvolvendo, fui conseguindo fechar contratos, comecei a me destacar ali na rádio. Aí, dali, eu montei uma loja de material uma loja de material esportivo, Que legal. chamava Esporte Brasil, que foi um fracasso. Ela quebrou depois de um ano, não deu certo. Mas aí depois daquilo, com um sócio, um amigo, eu montei uma agência de propaganda. Então, a primeira experiência no empreendedorismo, de fato, você empreendendo ali, foi Uma loja de materiais material esportivos. esportivo. Exato, Esporte Brasil chamava. Esporte Foi Brasil. um retumbante fracasso. Aprendi tudo que não fazer. Eu era muito jovem, inexperiente, não entendia nada dos processos administrativos, de estoque, de vida útil de produto, né? O shelf life do produto. Então, foi uma confusão. Aí, eu montei uma agência de propaganda com esse meu sócio, que também foi um retumbante fracasso. A gente Meu Deus, trabalhou os dois. Estava fadado aí pro buraco, não estava funcionando. Mas nessa época também da agência de propaganda, a gente conheceu o pessoal do Centro Europeu, que eu admiro demais ainda hoje mais ainda, são muito grandes, né? representativos E aqui, fazem um né? papel muito bacana. Muito importante de educação em diversas frentes. E o Sandrine e o Osti, que são os fundadores, na época eles estavam começando e também muito abertos a alternativas, novidades. E um sócio, eu, Marcelo Romaniewicz e eu, propusemos fazer um curso de propaganda, que a gente tinha acabado de sair da faculdade. A faculdade a gente entendeu que tinha um distanciamento muito grande Da com realidade. a realidade do dia a dia. Eu disse, poxa, e se a gente fizesse um curso técnico, né? E chamasse aqui profissionais do mercado, o cara que está de manhã na agência de propaganda e vem aqui à noite contar como é que foi de uma forma muito mais objetiva, né? Focado para as pessoas que estavam saindo da faculdade, no caso. Ou pessoas que estavam interessadas em entrar no mercado de propaganda. E foi um sucesso absoluto. Legal. A gente montou algumas turmas, depois montamos um curso também de marketing, então tinha o propaganda e o curso de marketing, que foi incrível, assim, por vários aspectos. Primeiro, financeiramente, começou a me dar uma condição financeira para eu dar conta lá das necessidades de sustentar a família. Segundo, que me deu uma visibilidade, um conhecimento muito grande do mercado de propaganda, que eu não tinha naquela época. Eu fiz excelentes relacionamentos, é que ele me preparou, então, para os próximos passos. E ali eu fui convidado, ali começou talvez a minha carreira, começou não, com certeza começou minha carreira no trade marketing, que não existia na época. Eu fui convidado para ser gerente geral de uma empresa de marketing promocional, que na época se chamava Plano de Ação, aqui em Curitiba, mas já prestava serviço para clientes como Procter & Gamble e tal. Ela estava começando a crescer. E eu assumi, então, essa função de gerente geral em paralelo lá com o curso do Centro Europeu. E rapidamente, em coisa de 2 anos, eu me tornei sócio dessa empresa e responsável pela área comercial, área de vendas, atendimento, que na verdade é onde eu trabalhei a minha vida inteira. E essa empresa foi crescendo, a gente foi conquistando clientes importantes, a gente transferiu a matriz para São Paulo e em poucos anos a gente se transformou na maior empresa de trade marketing do Brasil. Que legal. Foi muito bacana, atendendo clientes como Whirlpool, como Nokia na época, que era muito grande, como a própria Procter & Gamble e vários outros. A gente tinha uma força muito grande. E quanto tempo de empresa isso aconteceu? Entre eu entrar e a gente se tornar essa primeira colocada no mercado, coisa de 8 anos, mais ou menos. É um tempo relativamente curto, né? Curto. Uma Não, a gente empresa. deu muita sorte de estar no lugar certo, conhecer as pessoas Mercado certas. novo também, acho que influencia. Mercado novo, então a gente conseguiu entender rapidamente como é que o mercado funcionava. Mas é uma dificuldade também você, por ser novo, as pessoas entenderem que precisam no mercado, Sem né, cara? dúvida. Isso era uma coisa de catequização também, como é que a gente explica para o cliente como é importante o trabalho que a gente estava prestes a desempenhar, né? Aí nós fizemos uma fusão com uma empresa do Rio Grande do Sul,
que era muito especializada em criação e produção de material. E a partir dali fundimos então, um plano de ação com a Trio Design, e a gente criou a Plano Trio, Que legal. que fez um super sucesso, porque a gente entregava para os clientes uma coisa, um conceito 360. A gente resolvia todos os problemas de trade marketing dos clientes. Por isso, as multinacionais, as empresas maiores, elas se sentiam muito confortáveis em trabalhar com a gente, porque aquela coisa do one-stop shop. Contratava a gente tratava todas as dores dele no trade Sim. marketing. E a partir do momento que você trabalha para 1, 2, 3 grandes clientes, o quarto fica muito mais confortável, o quinto, o sexto, Sim. e entrar. Puta, se ele atende esses caras, ele vai conseguir Já tá na me mesma atender. sala, né? Exatamente. Uhum. E aí a gente, depois de um tempo, a gente começou a ser assediado por grandes empresas, multinacionais ou até locais que queriam nos comprar, que é uma coisa normal, né? Consolidação e tal. E a gente, depois de um tempo, a WPP, que é um grande grupo multinacional, fez uma oferta e comprou a empresa. E a gente tinha lá um tempo que a gente ia continuar no negócio para depois eles adquirirem 100% e não funcionou bem essa aquisição. A gente entrou num embate negocial, tivemos muita ajuda de advogados nesse momento e no final eu saí da empresa, outros sócios saíram também, e a empresa ficou com a WPP e em 2 anos eles fecharam a empresa, aquela que virou a maior empresa do mercado. Em 2 anos eles não tinham a competência, não tinham a relação que a gente tinha com os clientes, entenderam que poderiam resolver isso com o tamanho de multinacional que eles eram, e a coisa não funcionou. E aí, nessa época, eu fui convidado para conhecer eu decidi empreender de novo, montar um outro negócio. Então, imagina, saiu de uma frustração total. Foi né? super frustrante. 3 já, né? Agora já contei aqui. Então, já. a coisa eu acho que é o segredo do empreendedor, Pois saber é, que pois é. os Resiliência ali tropeços pura. existem. Os tropeços existem, mas isso vai te dando conhecimento, né? Vai te dando consistência, vai te dando relacionamento. Então, eu fui muito feliz no tempo de Plano Trio e tanto do ponto de vista financeiro quanto de carreira, de relacionamento com o mercado. E aí, quando eu então estava para empreender, montar uma nova empresa nessa área, eu fui convidado para conhecer a Pop Trade, que era uma empresa lá de São Paulo, menorzinha, mas super bem estruturada, tal, naquela época. Para você ter uma ideia, a Plano Trio faturava 2 anos antes em torno de 250 milhões de reais. A Pop, quando eu a conheci, faturava 30 milhões de reais. Então era bem menor, mas muito enxuta, muito bem organizada, Pronta para crescer. prontinha para crescer. Uhum. E eu e um outro sócio, a gente tinha já essa cultura, esse conhecimento do grande negócio, sabia onde a gente podia chegar. E aí foi pólvora. Juntar o nosso conhecimento com o conhecimento dos caras foi muito rápido. Muito rapidamente a gente conquistou contas muito relevantes e crescemos de uma forma muito consistente. E em poucos anos a gente se tornou maior do que era a outra empresa, do que era a Plano Trio, né, que foi na época Plano Trio. E muitos dos clientes, inclusive, que foram abandonados lá, maltratados, vieram trabalhar conosco. E a gente está nessa jornada há 13 anos. Acabamos de ser escolhidos agência de trade marketing do ano pelo Prêmio Live 2023. Pois é. Dá até para colocar o vídeo aqui depois. Muito feliz com isso. Mas o mais importante são as relações que a gente tem com os nossos clientes, relações de muito longo prazo, contratos aí de 10, 12, 8 anos, o que mostra grandes players, né, hoje. Grandes players. A gente trabalha com empresas que têm uma participação muito importante nos mercados onde elas atuam, como a gente trabalha para Johnson & Johnson, que acabou de mudar o nome para Kenvue no mundo inteiro. A gente trabalha para Colgate, a gente trabalha para Bic, para Duracell, para AkzoNobel, que as pessoas não sabem, mas é quem faz as tintas Coral. Dentro do mercado farma também, para Sanofi, para o Laboratório Sachet, Salompas, Genoma, e acabamos de conquistar a conta da Hecht Benckiser, que é uma marca incrível, monstruosa, dona de produtos e marcas como a SBP,
como Jontex, como o Ola, que são os preservativos, como o Luftal e uma série de outros produtos aí que são Só pequenos, então. relevantes. É um cliente que a gente conquistamos agora, recentemente, legal, é o nosso parabéns. mais novo parceiro. E aí foi isso. Então, acho que tudo foi um acúmulo de fracassos, sucessos, aprendizados, mas você sempre sai melhor, né? A minha visão é que o fracasso, ou se não quiser chamar fracasso, ou tropeço, ele não é ruim, ele é até importante. Porque primeiro que ele te mostra que você não é Deus, que você cai, que as coisas dão errado. E é importante saber que dá errado. Mas ele também te dá a musculatura, te dá o casco para você levantar e tentar de novo mais forte. Ele regula ego também, né? Isso é importante, né, cara? Muito. Isso é muito legal, Igor, você falar. E eu tenho essa consciência. Isso para mim é muito bom hoje porque eu vejo. Na época da Plano Trio, quando eu te falei que a gente virou a maior empresa do mercado, então eu comecei bem pequenininho. No começo, eu lembro que eu ia para São Paulo, a sede era aqui, eu ia para São Paulo de ônibus normal. Parava na rodoviária, toco duro, parava na rodoviária e botava um terno no banheiro da rodoviária, naquela época usava terno, né? Ia visitar clientes, depois no final do dia pegava um toco duro de novo, botava uma outra roupa mais confortável e viajava de madrugada. E aí nessa época a coisa já estava muito diferente, a empresa era muito grande, a gente era avião para cá, avião para lá, restaurante legal e tal, e eu estava me achando o cara, o bem-sucedido, arrogante, assim, sabe? Então, essa confusão, depois de eu sair da empresa, a empresa nunca quebrou, a empresa fechou as portas. Foi muito importante para mim para entender que a gente nunca a gente está alguma coisa. Legal. E a vida, o que a gente não perde, o que a gente nunca vai perder é o conhecimento e os relacionamentos que a gente faz. Mas dinheiro, carreira, status, cara, tudo é momento, bobagem. Então, cara, é um aprendizado importante também na carreira do empreendedor, eu entendo. E hoje a gente tá falando de Pop, a gente fala de quantos funcionários hoje dentro da... A gente tem um pouco mais de 5 mil funcionários. E quando a gente fala de trade marketing, é importante, né? Eu sempre explico lá para o meu pessoal, quando tem gente nova falando, que tem que aprender para contar para a avó da gente. Explique para a gente. Quando a avó da gente entende, aí tá tudo certo. O trade marketing, na verdade, ele é a ciência ou a ferramenta que integra o comercial da indústria, a área de vendas da indústria, e a área do varejo, onde o varejo físico ou virtual, onde ele faz o sellout, ele vende para os clientes. Então, a indústria e varejo, essa relação entre os dois, é o que o trade marketing, é onde o trade marketing atua, e a missão do trade marketing é fazer o sellout. Então, a indústria vai lá e faz o sell-in, ou seja, ela vende o produto para o varejista, seja ele uma rede de material de construção, seja ele uma rede de eletroeletrônico, seja ele uma farmácia, ela negocia para o varejo comprar, e o trabalho de fazer com que esse produto vá para o consumidor, seja comprado pelo consumidor, é trade marketing. Então, essa relação entre indústria e varejo, entre as áreas comercial, marketing... Um exemplo prático, assim, para... Um exemplo prático. Quando você estabelece uma campanha, por exemplo, você vendeu determinada linha de produtos para um supermercado, e você cria uma campanha para vender aquele produto, você coloca um compre 3, compre 2, leve 3, ou quando você tem uma... A empresa de trade marketing é responsável por isso. Na verdade, não é empresa. O trade marketing, como ciência, né? Como área. É um ecossistema mesmo, me parece, né? Isso. Então, o trade marketing existe na indústria, o trade marketing existe no varejo, e essas áreas se conversam para combinar qual a melhor maneira de fazer com que o produto escoe. Porque se ele não vender, se o lojista não vender o produto, ele não compra mais da indústria, porque ele está estocado. Então, esse é um ciclo contínuo. É vender para o varejo vender para o consumidor, para o varejo comprar mais da indústria, e assim a coisa anda. Então, todo esse relacionamento que visa o sellout como material de ponto de venda, se eu coloco lá uma testeira, um obler, posicionamento ali do produto. Como o produto deve ficar, em que posição na gôndola, na farmácia, no supermercado, na loja de material de construção. As equipes, esses meus 5 mil funcionários, nossos 5 mil funcionários, boa parte deles são repositores, são pessoas que vão lá
no estoque da loja, pegam os produtos e colocam ali na gôndola da forma mais correta, do lugar correto, ao lado dos produtos corretos, precificam, que é muito importante o preço ser visível, e garantem com que a estratégia pensada de exposição seja cumprida ali na loja. Cara, que legal, né? Então, é ciência pura isso, na verdade. Não, e é tirar uma dor de cabeça tanto do mercado, vamos dizer assim, Sim. como da indústria, né? Sim. Os dois você tira. Esse é um papel muito importante. E existem algumas indústrias que têm internamente trabalham isso e outras que terceirizam, que buscam especialistas como a gente para executar esse trabalho. Mas a gente não faz só isso, não é só esse trabalho de reposição, de posicionamento em gôndola. A gente tem também um trabalho de venda assistida, que o que significa isso? É quando eu tenho produtos que têm features, têm detalhes mais relevantes para serem comunicados, como um celular, uma TV, um colchão, um pneu, que precisa ter alguém lá para abordando o shopper, a pessoa que chega na loja, explicando os benefícios. Por que você deve levar esse e não deve levar aquele? Sim. Tinta, por exemplo. Não sei se você já teve experiência de comprar tinta, Já. mas é bem complexo. Eu vou comprar uma tinta a óleo, vou comprar uma tinta a água, é para dentro, é para fora, é anti-mofo. É muito complexo para um leigo, né? Então, ter alguém lá que te oriente, que entenda a tua necessidade, te oriente o produto mais adequado ao preço mais... Ele faz o treinamento no time de vendas da loja de tintas. Nós fazemos treinamento para os times do varejo e treinamos também as nossas equipes para que elas estejam lá no ponto de venda auxiliando o shopper, né, o comprador, quando vai lá, nós, quando vamos nas lojas, para que a gente faça a melhor compra possível. Cara, que legal, né? Tem outra frente que é treinamento puro, que é treinar as equipes, tanto do varejo quanto da indústria, para que eles tenham essas competências muito desenvolvidas de fazer um trabalho mais próximo possível do que foi planejado. Tanto do ponto de vista de exposição dos produtos, quanto de evitar ruptura. Tem uma coisa que as pessoas não percebem, mas o grande problema de um varejo é a ruptura. O que é ruptura? Quando o produto não está lá. Era para estar o produto, mas ele não está. Ou ele não foi vendido, ou a indústria não vendeu, ou a indústria vendeu, mas o varejista mandou para outras lojas e não mandou para aquela, ou o produto está no estoque e não está na gôndola. Imagine o seguinte, você está lá, você vai no ponto de venda para comprar um shampoo, e você gosta do shampoo X, da marca X. Você vai lá e não tem um shampoo da marca X. O que você faz? Normalmente você vai comprar um concorrente. Com certeza. E aí você perdeu uma venda, você foi lá para comprar aquilo, e você perdeu esse comprador, e de repente você vai usar um outro, vai achar muito bacana e vai passar a usar esse ao invés do outro. Então você perdeu receita e perdeu fidelidade. É muito complexo. Então combater ruptura, essa ausência, é um trabalho muito forte do nosso pessoal para garantir que o produto esteja lá na gôndola, arrumado, pronto, limpo. Faz uma diferença isso, né? Quando a gente pensa. Porque imagine Desculpa. O mercado ali, vamos dizer, eu tô pensando muito em mercado porque de fato é o que eu imaginei agora aqui, né? É o que a gente está mais habituado. Né? Mas se pensar no mercado, o dono do mercado não vai estar preocupado com o teu produto ou não, né? Na verdade, ele quer que venda, obviamente, mas assim, se vender, qualquer um que vender e der lucro para ele, tá bom, né, cara? Sim. Mas isso tem mudado bastante também. Os varejistas têm se profissionalizado muito. E aí, essa história do tanto faz o que vender não existe mais. Existe isso aí. Porque tem produtos que eles têm uma margem muito melhor, eles têm um ciclo... E parte da estratégia do trade também, né? Total. Cara, então, por isso que as campanhas, a estratégia, o pensamento tem que ser sempre para endereçar os produtos que são mais rentáveis. É muito complexo, hein, cara? É complexo, mas é divertido a beça também, é complexo. Né? Prefiro ser advogado. Cada um na sua. Olha, eu nunca pensei que ia falar isso, cara. Cada um na sua. Não, muito legal. Então, essa é um pouco da nossa dinâmica aí do dia a dia, e por isso esse time tão... Não, e tem que estar muito bem alinhado com todos os teus clientes, com a missão, com a visão, com o valor dele, né? Você tem que entender muito. É muito alinhado porque mesmo. Você tá lá na loja, eu tô lá com o uniforme do meu cliente, ele tá com o meu crachazinho da Pop, mas ele tá com o uniforme do cliente. Então ele é cliente. Quando eu tô lá na rua, eu vejo alguém da Rect Benkies, ele é Rect quando tá lá na loja, entendeu? Então ele tem uma responsabilidade muito grande de estar alinhado com os valores,
com o posicionamento da marca que a gente representa. Faz uma fusão Isso. e passa pro teu colaborador que vai estar representando. É isso aí. Não pode tirar a essência da tua empresa, mas passar... Esse, Caraca. você entendeu perfeitamente o nosso objetivo. Ele precisa saber que ele é pop, ele precisa entender e valorizar, né, todo o trabalho que a gente tem, mas ele sempre tem também que ter o coraçãozinho dele dividido com a marca do cliente que a gente representa. Tem que torcer para 2 times. Exatamente. Na verdade, é um time só formado por duas equipes. A seleção brasileira. É isso aí, é isso aí. Cara, que legal, que legal. Mas voltando ali, então 5.000 colaboradores hoje. Sim, um pouquinho mais do que isso. E eu tava vendo uma pesquisa breve ali no site de vocês, a importância que vocês têm com o cuidado, né, com os colaboradores de vocês. Isso eu acho que é bem importante abordar aqui, porque a gente vê muito cara crescendo com uma história bacana, às vezes com história que começou muito cedo, mas no decorrer o ego bate, né? E acaba esquecendo de pessoas que estão envolvidas, né? E é muito legal isso o que vocês fizeram ali com o time de vocês, esse engajamento. Conta pra gente um pouco das plataformas, né? Curso, treinamento, enfim. Pop People, não é? Pop People, a gente tem super orgulho Cara, muito disso. legal isso. Na verdade, é um pouco até óbvio, né? Me espanta as pessoas que trabalham com gente não entenderem isso. Porque, na verdade, você tem que gostar de gente para trabalhar com gente, né? E quando a gente tem esse time grande que a gente tem, é muito importante que essas pessoas sejam acolhidas e que sejam respeitadas como o motor do negócio. A gente é o que a gente é porque está tendo alguém agora lá num ponto de venda, no interior de Roraima, prestando um bom serviço para os nossos clientes. Então, são esses caras. E toda vez que eu faço palestra, ou quando eu me converso com o nosso pessoal de campo, eu digo isso, cara, a gente está aqui para trabalhar para vocês. Vocês são os nossos clientes. E é a mais pura verdade. A gente está lá no escritório, no ar-condicionado, no bem bom, e não tem a noção real do que está acontecendo lá na ponta, das dificuldades ou até das oportunidades. Eu instalei, logo que eu assumi a presidência, um programa que a gente chama de Pop na Loja, onde eu convido os nossos colaboradores de escritório a irem uma vez por semana para ponto de venda, para conversar com as pessoas, conversar com os nossos colaboradores, conversar com os chefes de seção do supermercado, com o gerente da farmácia, para entender como é que a vida é mesmo ali de fato, qual é a dificuldade, quais são os empecilhos que ele tem, para que quando ele volte lá para a área contábil, ele sabe como é importante ter cuidado quando ele recebe uma nota fiscal de um colaborador nosso. Para o pessoal da área de departamento pessoal entender, puxa, como é relevante ele ter lá uma facilidade de processo ao seguro-saúde, ao vale-refeição dele, porque isso faz a diferença no dia a dia. A gente tem que tirar o nível de estresse desse cara para fazer com que ele se concentre no trabalho que é muito relevante e importante, que é fazer a execução em loja. E aí a gente foi criando aos poucos, primeiro estruturando uma estrutura de RH muito parruda. Nós temos hoje uma estrutura de RH que eu acho que não faz inveja a nenhuma multinacional, bastante bem estruturada, desde a área de recrutamento e seleção, obviamente, mas com a área de desenvolvimento organizacional e humano, ou humano e organizacional, para que a gente tenha esse olhar muito qualificado para pessoas. A gente desenvolveu nesses anos todos esse programa que você comentou, o Pop People, que ele é um programa de treinamento de lideranças. A gente assumiu que muitas vezes a gente promovia alguém ou contratava alguém que não estava pronto ainda. É um diamante, mas ele está meio bruto ainda, não está pronto para liderar. Não tem todos os conhecimentos, não tem todas os skills para liderar um time. E a gente desenvolveu um programa muito parrudo que faz com que ele tenha essa capacidade dele ampliada ou multiplicada através desse ensino constante de metodologias como planejamento, como organização de reunião, como visão de dono, como também dentro da pauta ESG com a história do inclusão e diversidade, ou diversidade e inclusão, que é muito relevante também para a gente como companhia. E isso tem, primeiro, desenvolvido muito os nossos líderes, nossos supervisores, coordenadores no campo, tem diminuído o turnover,
porque as pessoas se sentem mais valorizadas, né? E entendem que ali elas vão adquirindo valor, vão adquirindo... Tá num lugar que propõe um crescimento pessoal para ela, isso aí é diminuiu muito o massa, turnover, né? E melhorou muito a performance, muito. Todos os KPIs que a gente tem e analisa, eles melhoram muito por conta disso. E, cara, não tem muito segredo, a gente não inventou nenhuma roda, dar atenção para o que é importante, né? Dar atenção para a ferramenta é o nosso motor. Né? É o nosso coração, motor. Na verdade. Isso, né? é o core total. Cara, que legal. Eu me impressionei, de verdade. E eu acho bem bacana, tendo essa visão hoje tua de CEO, que de fato, vocês estão longe hoje da operação. Sim. E hoje não tem... Porque quando o cara é pequeno, o cara tem acesso à empresa, ele consegue ali... A empresa tá na mão dele. Trocar uma ideia com o funcionário, conversa com um, conversa com o outro, vamos sair almoçar, entende a vida pessoal do... É muito mais fácil, né? E quando tem esse jump aí que vocês tiveram, é muito necessário essa criação de um meio, né, pra tocar eles, né? Isso. Porque ele não vai conseguir você, né? Sabe que isso aí espanta muito empresário, né? Porque, e me espanta também, a dor do crescimento. A dor do crescimento, porque eu fico pensando, o que você falou agora, cara, eu não sei se tô perdendo oportunidade. Uhum. Isso é muito, pra mim, é uma coisa que me assusta muito, assim, porque enquanto dono do negócio, você fica ligado em tudo, acha que tá ligado em tudo também, né? Sim. Mas, nossa, isso aí é muito bacana. Para mim, Igor, o grande segredo disso, e eu aprendi isso já faz algum tempo, é que você tem que se cercar de gente melhor do que você. E esse é um exercício que as pessoas até falam isso, mas exercitar isso na prática é difícil. Porque a gente se sente ameaçado, né? Quando você senta alguém na mesa que sabe mais sobre você do que algum tema. É massa. Mas, cara, não tem outro jeito. Porque quando você está cercado de gente que conhece pra caramba das suas áreas e você consegue organizar isso, você na posição de presidente, você é um maestro. Você está ali organizando para que todo mundo toque bonitinho juntos. Mas os caras sabem o que fazer. E aí, as competências de cada um fazem com que tudo seja muito melhor. Muito legal. E você, claro, você não está próximo lá da ponta, mas a partir do momento que você construa esse time vai construir um outro time bacana embaixo dele e você constrói uma corporação toda que anda Mas é admirável. Nisso, é admirável. É difícil. Não é simples, mas precisa ter propósito. Tudo precisa ter propósito. Precisa querer fazer de fato e botar para funcionar. Não, muito legal. Eu acho que essa estrutura, de fato, poucas empresas... Tem empresas que falam que eu sou CEO, não sei o que, mas a grande questão do CEO é muito maior, né? Essa questão de você conseguir, de fato, construir vários ecossistemas que passem a mesma ideologia que você. Não é isso aí. O CEO não é o dono, né? Não é porque... Eu acho que o papel do CEO, do presidente, é o guardião da cultura. Legal, cara. Ele é o cara que é o dono da estratégia e da cultura e ele tem que garantir que tudo que se faça esteja alinhado à cultura da empresa, da companhia. Porque isso traz valor para o negócio. O cliente percebe, o colaborador percebe, o mercado, concorrentes percebem que você tem consistência. Então, preservar a cultura. Primeiro criar, né? Tem empresas que não têm cultura. E eu acho que esse é o primeiro erro, primeiro e principal erro. Mas depois que você cria a cultura e que você desenvolve a estratégia em cima dela, eu acho que a estratégia ela tem que ser em cima da cultura e não o contrário. Primeiro, tem que ter um jeito de fazer. Esse jeito tem que ser muito personalista, muito diferente, é o que te torna diferente, especial, frente aos teus concorrentes. E depois você constrói a estratégia alinhada a esse pensamento. E a partir daí, as pessoas que... É até meio orgânico. As pessoas vêm e se elas se adequam à cultura, elas se desenvolvem, desabrocham. Se elas não se adequam, elas mesmas se expurgam. É como uma planta, se gostar da água que tá ali... Se não é para mim, eu vou para outro lugar e tá tudo bem, tá tudo bacana. A gente achou que ia dar certo o namoro, não deu. E... São muita energia, né? Você acredita em energia? Muita energia. É muita energia. Isso, né? Energia positiva atrai energia positiva. Conversando com você, a gente vê, eu consigo sentir aqui, espero que as pessoas também, consigo sentir muito propósito, assim, quando você fala, na tua fala. Você fala com propósito mesmo. E não é falar com propósito, saber falar. Você falando, parece que você tá vendo o futuro já. Me explica como que faz pra você sentir isso. O que você alimenta? Quando você olha no espelho, o que você fala na frente do espelho? Sabe? É isso que a gente quer saber. Nossa. Pentei o cabelo. Nossa, que bafa, né? Seja um pouco coach agora, Márcio, aqui pra gente. Vamos lá. Eu acho que sem propósito, cara, você não chega em lugar nenhum. Ninguém chega muito longe pensando em dinheiro, ninguém chega muito longe pensando em fama. Chega, o cara dá um passo ou dois, mas depois dá uns 4 para trás e tal. A definição do teu... Para que você existe ou para que a tua empresa existe
é a base de tudo, na verdade, né? Nós, por exemplo, somos uma empresa que tem a missão de desenvolver os nossos colaboradores. A gente entende que através deles a gente vai crescer, vai ser respeitado, vai conquistar mais clientes e vai mudar o mundo. E o propósito é um pouco utópico sempre, né? Então aí a gente tem pautas que conversam com isso, a diversidade, a inclusão de profissionais, isso, quando você passa do discurso para a prática, isso movimenta muito a corporação, porque tem que vir de cima, né? Se a direção acredita de fato no propósito, a coisa fica orgânica para baixo. E aí o propósito ele tem que sempre também ser comunicado. As pessoas têm que entender na organização toda, pequena ou grande, uma empresa de 5 colaboradores ou de 100 mil, elas precisam entender que essa empresa tem um jeito de trabalhar, uma cultura e um objetivo. E daí, se o objetivo ficar claro, todo mundo persegue, todo mundo sabe para onde está indo. E quem não acredita no objetivo, vai embora. É natural, ela sai e vai buscar alguma coisa em que ela acredite mais. Só que as que ficam, é um sonho de um sonho de mais um, e vai virando um grande sonho. Nosso lema lá, Igor, é pensar grande, porque a gente acredita que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, só que quando você pensa grande, você cria uma energia positiva, você cria um tesão na organização para chegar lá. Então, é pensar grande e agir juntos, porque ninguém chega longe sozinho. Tem uma história que fala, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Porque é isso, um apoia o outro, um desenvolve o outro, um critica o outro. Então, pensando grande e agindo juntos, esse é o nosso lema mais forte. Eu acho que você dá conta, porque vai ter um monte de tropeço, vai dar um monte de coisa errada, você vai planejar, vai estar tudo claro na tua cabeça, mas metade não vai acontecer. E o problema, numa empresa como a minha, de prestação de serviço, não é errar. Errar vai acontecer, cara. Sim. A gente vai errar, tem muito pratinho para segurar. Como é que você trabalha o erro? Como é que você assume que errou? Você assume para o teu cliente, assume para o teu colaborador, tem que ser transparente. E como é que eu vou resolver? São 3 coisas. Assumir que errou, resolver e aprender com o erro. Porque esse erro eu já aprendi, eu não devo mais errar. Sim. Eu vou errar novas coisas para aprender mais e desenvolver. Então, eu acho que o papel, respondendo, tentando finalizar a resposta aqui, o papel do presidente, do CEO, é justamente olhar para frente. Quando você consegue montar um time competente, qualificado, que toque as dinâmicas da empresa, você tem mais tempo, um tempo com mais qualidade para olhar para o futuro, olhar para oportunidades, olhar para ameaças e ir corrigindo a estratégia, né? e o futuro do negócio. Fazer análise SWOT ali, ficar só... Sempre, o tempo inteiro, porque tudo muda, é tudo muito dinâmico. Sim, sim. O que funcionava ontem não funciona hoje, a tecnologia aí está para bagunçar tudo que a gente acha que sabe. Inteligência artificial agora. Inteligência artificial. Agora não, né? Eu tenho participado de alguns eventos aí importantes e a tônica de todo lugar é inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Pra gente, no meu meio, tá muito forte, né? Imagina, o direito usa demais também. Mas sempre deve ter aqueles caras que dizem, não, esse negócio não funciona. E os anacrônicos, né? A trava do mercado. E eu acho também que, falando também nisso, assumir risco é muito importante, né? Sim, e a característica do empreendedor. O empreendedor é diferenciado... Ele se diferencia de um cara que não é empreendedor pela capacidade de assumir risco. E a gente vê na tua vida aí, né? Quantos riscos você assumiu e quanto você... Só de ter saído da Marinha e ter feito publicidade propaganda sem conhecer, foi um baita risco, né, cara? Cara, que legal. É muito, muito gratificante entender. E hoje entender um pouquinho o que é um CEO. Sendo bem sincero pra você, não tá perto da nossa realidade, né? Ou, como eu digo, tem muita gente que se denomina, mas não é aquela questão que a gente... A ideologia mesmo de um CEO. É muito bacana ter você aqui hoje com a gente. Foi, sem dúvida alguma, gratificante e vai edificar muitas pessoas. Pô, que bacana. Eu gosto muito de trocar ideia. Eu assisto muito podcast, porque a gente sempre aprende, né? A gente sempre está ouvindo outras experiências, outras dificuldades. Isso vai... Ou vai te ensinando ou vai te energizando também. Cara, vamos lá, tem mais gente, tem mais maluco como eu por aí. Vamos para cima. Então, puta... Se deu para trocar alguma coisa com o teu público, muito legal, mas eu acho que experiência a gente vai adquirindo, então é muito bom ouvir
E principalmente aprender com o erro dos outros, né? Porque daí você não precisa errar o que o cara errou, né? Por isso que o advogado, cara, todo mundo fala, o advogado sabe tudo. Nada sabe tudo, é o ligeiro, né? Eles falam, usa muito isso aí. Mas a gente, toda hora a gente tá vendo o erro dos outros, cara. A gente trabalha com o erro dos outros, né? Isso é lindo, por isso que É muito vale a legal, pena muito você bacana. ter se cercar de gente boa, cercar de um bom escritório de advocacia aqui como o de vocês, para Legal. que a coisa ande bem. Não, muito bacana, parabéns pela história, é uma história de verdade invejável. A gente começa Obrigado. a entender ali, porque quando eu olho o cara assim, onde tá, agora CEO, a gente acha que, né, chegou, Brota. né, brotou, nasceu assim. Ninguém viu aquela pinga, né, os tombos, né, que caiu, né? Então, entender da onde veio e tanto fracasso que passou na vida pra chegar onde tá e ter essa resiliência, essa força de vontade, essa energia, cara. Tem uma história também que eu queria contar, se você me permitir, que Com eu certeza, tenho muito por favor. orgulho da minha carreira. Então, eu sou sócio da POP há 13 anos, 13 anos. desde 2009. E é uma empresa, é nova, né? Quantos anos? Ela nasceu em 2005, nós Já- fizemos 18 anos. 18 anos, é. 18 Maioridade anos. agora. Maioridade. A responsabilidade aumenta. E eu sempre fui responsável pela área de negócios. Na história toda da POP, e antes era também, minha carreira toda foi pautada nisso. E a gente resolveu, há coisa de 2 anos e meio, fazer uma mudança no negócio. O fundador, meu sócio fundador, que é o Amir, ele deu uma diminuída no dia a dia dele. A gente criou uma holding e ele ficou lá como chairman executivo. Só que antes disso, eu fui então escolhido para ser o novo presidente e eu passei 1 ano sendo, que eu brinco, de estagiário de bacana, presidente. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Pô, sou dono, obviamente, só dono é uma palavra horrível. Sócio do negócio, então, obviamente, eu tenho conhecimento de todo Sim. o processo, tenho que ter, mas sempre com foco ali, de ganhar e manter clientes, né? Então, essas questões administrativas, financeiras, departamento pessoal, eu arranhava lá, né, para poder me defender junto ao cliente, mas não conhecia no detalhe. Então, o meu sócio, o Amir, foi muito humilde e muito querido de me acolher lá durante 1 ano como co-CEO. Nós fizemos uma cogestão durante esse ano, o ano de 21, onde eu pude aprender. Então, todas as decisões eram tomadas em colegiado, entre nós dois, todas as conversas, todas as reuniões, para que eu pudesse me preparar a assumir de fato o cargo. E isso fez com que a nossa transição fosse absolutamente orgânica, sem legal, nenhum que legal. ruído. Obviamente, eu tenho o meu estilo, ele tem o dele, a gente tem diferentes jeitos de administrar, mas o que importa é que a empresa não sofreu nada. Pelo contrário, a empresa, eu acho que ganhou muito, porque ela foi aos poucos se moldando à saída do Amir da presidência, à minha entrada, e isso é um motivo de muito orgulho. Assim, hoje Sim, não sim. foi super planejado, ninguém usou MBA em Harvard para pensar nisso, foi uma coisa até meio orgânica, que é um pouco do que a gente é. A gente tenta ser mais humilde, mais hands-on mesmo e botar para funcionar. E no final deu super certo. Então é um aprendizado que eu divido para mim, pelo menos para nossa empresa, funcionou demais. Sim. E eu assim sugiro que pensem nisso numa próxima. E não vale só para o cargo de presidente, né? Para outros cargos também, essa capacidade de você aprender com o outro e assim evoluir. Isso aí é maturidade de negócio, né? Também, né? Eu acho que sim, acho que tem muito. Primeiro tem uma sinergia, né, dos sócios muito grande. E como é que é a escolha do CEO na empresa? Agora já que Consensual. No nosso caso, foi consensual. Vamos ver quem assume. O Amir decidiu. Mas tem um período que fica ou não? No nosso caso, não. No nosso caso, não. Enquanto tá funcionando, vai. Se eu não performar direito, meus sócios Sim. não vão. Marcião, volta lá para comercial Entendi. vamos colocar outro cara. Então, é pelo bem do negócio. O negócio tem que estar indo bem. A gente, felizmente, está indo super bem. Estamos crescendo muito e consolidando nosso trabalho. Então, por enquanto, está dando certo. Mas muito bacana essa questão de você colocar essa humildade, vocês trabalharem junto, tanto ele... Foi muito legal. Porque isso aí esquece ego mesmo, né? Total. Imagine se toda empresa hoje, porque eu vejo empresa muito familiar, né? Empresa grande, que às vezes a transição acontece, às vezes por um falecimento do dono, entra o filho, daí causa um transtorno gigante, né? Choque perturba o negócio, perturba a relação com o cliente. Isso é muito perigoso. Empresas quebram quando essa sucessão é mal feita, né? Então, não, muito bacana. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bacana mesmo. Experiência, ó, pra você que tem uma empresa. Olha essa dica aqui que o Amir e o Márcio fizeram na POP, hein, cara? É isso aí. Show de bola. Eu só tenho a agradecer hoje.
por você ter, lá de São Paulo, tirado um tempinho, conversado nesse projeto que é um projeto que é só para inspirar. Primeiro momento aqui, a gente tá fazendo uma etapa, né? Eu sempre falo que eu quero fazer o caminho do empreendedor. Então, qual que é o caminho do empreendedor? Na minha humilde opinião, né? A gente quis definir o projeto, primeiro inspirar aqueles que estão começando, com histórias grandes, com caras grandes já como CEO, como com caras que estão com uma hamburgueria há 1 ano, quais são as dificuldades deles, com caras que estão na metade, com cara que quebrou, com cara que não está mais empreendendo, com todas essas experiências. E depois a gente vai passar por um aspecto prático na próxima temporada, que daí a gente vai trazer grandes players aí de RH, grandes players de finanças, grandes players na área jurídica, enfim. A gente quer trazer toda essa... É um mini curso aí pro empreendedor. Olha, eu quero te parabenizar, cara, porque o Brasil ainda, ele é muito iniciante nesse negócio de empreender, né? A gente vê outros países aí fora, mais envolvidos que a gente, onde o empreendedorismo ele é estimulado pelo governo, pela sociedade. Sim. E aqui no Brasil o empreendedor é um pouco visto como o cara maluco, o cara... O sonegador. O sonegador, o picareta e tal. E é muito legal vocês tratarem isso com essa seriedade. Parabéns, muito bacana. Obrigado. Porque isso inspira, a gente precisa inspirar. Tem tanto empreendedor aí que não sabe o que é. Então vamos tirar esses caras da casquinha. Bora. Vamos tirar e fazer com que eles arrisquem, porque é isso que vai tornar o Brasil... Veja, o governo super importante, as questões sociais são fundamentais, mas o que vai mudar o país como nação mais poderosa, mais igualitária, com mais oportunidades, é a iniciativa privada. Sem então dúvida. A gente tem que despertar esse empreendedor que está dentro de você aí, e monta um plano de negócios e mete a cara. Se der errado, tenta de novo. Daqui a pouco você está como o Amílio Márcio fazendo a transição de CEO da tua empresa. É isso aí. Cara, é bem isso. Acho que a gente quer propagar essa energia que a gente senta aqui com você aqui na frente. A gente quer passar essa... Eu acho que é muito de troca, assim, sabe? Chegou no momento aqui o BGT, ele é fruto do escritório, Breda Gomes Tavares, mas não é um projeto que ele foi muito genuíno, assim, porque... É uma necessidade de devolver para o mundo um pouquinho do que aconteceu pra gente, cara. Propósito. Então, as pessoas estarem topando estar aqui é muito emocionante, de verdade mesmo. Obrigado do fundo do meu coração. Conte comigo pro que você precisar. E eu quero dizer para vocês que o Márcio Tavares, se vocês notaram, ele tem Tavares. Ele não é dono do escritório, não deixei esse CEO virar dono do escritório ainda. Cara, esse cara é meu tio, é um cara que eu me espelho muito, sem palavras, assim. O teu comercial é foda, eu sempre me apoiei muito nele. Cara, obrigado por ter topado vir aqui. Eu quero chamar esses experts aí da Pop pra vir aqui depois no próximo passo. Com prazer. Vou lá incomodar eles, nem que eu leve todo o equipamento, a gente faz lá. Serão muito bem-vindos. Como eu digo sempre, eu sou teu fã aqui do BGT e desejo muito sucesso a vocês. Valeu, sucesso pra gente, cara, e parabéns a todos os colaboradores, porque sem dúvida alguma, esse Márcio aí não seria o que se não tivesse vocês por trás dele aí. E parabéns pra Mira também, porque fez um bom estagiário. Eu espero. Fazia muito bullying. É mesmo? Cara, Márcio, tem uma coisinha aqui que a gente... antes eu quero que você olhe bem pra essa câmera aqui e fale aqui. Eu sempre fui... O meu avô, né, teu pai, ele é um cara que me incentiva muito na vida, assim. E ele sempre fala, cara, tudo que você for falar na tua vida, fale com o coração. Não fale da cabeça. Às vezes o coração ele fala mais alto, ele fala com verdade. Olhe pra essa câmera, pra câmera que o Eric vai apontar pra você agora, e fale com todo o coração, assim, o que você tem pra dizer pro empreendedor que tá vendo esse podcast. E solta pra mim, solta pro teu coração agora, cara. Que missão. Responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Eu só posso falar, Igor, através da minha experiência. Então, se eu puder dar um conselho pro empreendedor, seja resiliente, cara, porque não vai dar certo rápido e nem vai dar certo da primeira vez. E se der, cuidado que tem alguma coisa aí que você não mapeou direito. Então, resiliência, essa coisa do perseguir o sonho, perseguir a vontade é muito importante. É aí que você faz a diferença, aí que você faz acontecer, que você se diferencia dos demais. É quando você persegue o teu sonho e vai e faz ele acontecer. E faz com que outras pessoas comecem a acreditar nele também. Ele vai se tornando realidade. Então, é isso. Mete a cara e boa sorte. Pra cima. 10, Eric, por favor. Pessoal,
Esse foi mais um podcast, um BGTcast gravado com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, de maneira genuína pra você que tá assistindo. Curta, compartilha, é o mínimo que eu posso pedir pra você aqui, pra que a gente possa atingir outros empreendedores ou pessoas que têm vontade de empreender. Eu acho que a gente tem que mudar esse mundo aí através da iniciativa privada, através do empreendedorismo genuíno, puro e honesto. Bora pra cima? Márcio, tem mais uma coisinha aqui. Opa. Que é a missão de gritar sucesso com toda a força aqui, porque é a energia que a gente propaga. Tomara que o pessoal do escritório aqui, a gente tá trabalhando aqui, hein, pessoal. E podcast trabalho também, viu? Quero deixar claro aqui já isso aqui. Muito! O Márcio também grava podcast. Qual que é o canal teu no YouTube, Márcio? Eu não faço a menor ideia do canal do YouTube. Vamos colocar aqui agora o canal do Márcio no YouTube. A gente chama Popcast. Popcast. Brincadeira meio óbvia de pop com podcast. E é bem original. Bem focado pro trade, né? Sim, nosso negócio. A gente traz especialistas do nosso negócio para discutir, aprender, desenvolver e trocar experiências. De maneira genuína também. Sim. Pura e simplesmente estilo centro-europeu. E essa coisa aqui, ó, eu queria também dizer pro Igor que eu gosto muito quando ele fala de fazer a coisa certa, fazer a coisa ética, fazer a coisa dentro da lei. Cara, empreender não precisa. E, aliás, você não deve nunca buscar atalhos, buscar facilidades, buscar sonegações. Não precisa e não deve, cara. Você vai crescer muito e muito mais de forma muito consistente se você fizer a coisa ética e se você fizer a coisa correta. Paga os teus impostos, contrata teus colaboradores, trata bem teus fornecedores, que bicho, isso traz um puta de um retorno no... A linha reta é mais... Lógico, por favor. A gente coloca um... A linha reta sempre é mais longa, mas ela é mais segura, né, cara? É isso aí. Muito obrigado. E vamos gritar agora sucesso com toda a força? Bora! 1, 2, 3 e... Sucesso! Pra cima! Valeu, pessoal. Mais um BGTcast. Curte, compartilha. Márcio Tavares, o CEO. O primeiro de muitos aqui do BGTcast. Obrigado, Márcio. Até mais. Boa volta pra São Paulo. Até mais. Tchau, tchau.